Nova S10. A nova S10 da Chevrolet está aqui na avaliação NA, e depois de nós termos feito o vídeo detalhado do modelo, mostrando todos os aspectos dela, interno e externo, agora nós vamos fazer uma volta aqui na cidade para mostrar como ela se comporta. A S10 dessa nova geração, quando equipada com motor 2.4 Flex, ela tem, sem dúvida, respostas bem diferentes da versão turbo diesel. É claro que é um motor bem mais fraco, são 147 cavalos no máximo com etanol, em comparação com 180 cavalos da versão mais cara. E a gente nota que existem dois aspectos a respeito de como a S10 se comporta, tanto em cidade como estrada. Se você está num piso plano, com apenas uma pessoa a bordo, ou no máximo duas, e quando estamos em subidas bem inclinadas, ou com 4 ou 5 pessoas dentro do carro. As respostas ficam bem diferentes dependendo desses fatores. Digo isso porque, apesar de 147 cavalos serem uma potência razoável para esse motor 2.4 Flex, e o torque dele também ser apropriado, 24 kg, a gente tem um peso excessivo numa picape desse porte. No caso dessa versão cabine dupla, são 1.825 quilos. Então, em certos momentos, quando você está sozinho na S10, por exemplo, o peso dela não chega a ser tão sentido assim na performance. Mas basta pegar uma subida ali, você colocar uma terceira marcha um pouco antes da rotação apropriada, que a velocidade já cai consideravelmente e você tem que fazer uma redução. Com certeza a S10 dessa nova geração com cabine simples, ela vai entregar uma condução mais prazerosa com esse motor 2.4 Flex, porque são aproximadamente 200 kg de diferença no peso. É claro que mesmo para S10 cabine simples com um pouco mais de 1.600 kg, o motor 2.4 ainda é um pouco abaixo do que a gente esperaria. Mas o torque abundante acaba sendo uma vantagem nesse sentido. A S10, eu estava olhando a ficha técnica dela com motor diesel, ela tem mais de 2.000 quilos. Só que o torque é praticamente o dobro, são 44 quilos. Então, de 24 para 44, uma diferença muito grande. Você pode até ter um peso um pouco superior que não tem problema. Além do desempenho, que sofre um pouco em subidas e com a cabine cheia, a gente pode destacar também o comportamento da suspensão. A S10 da geração anterior tinha a fama de ser um carro bem molenga, digamos assim, com uma suspensão que oscilava bastante, que não tinha muita estabilidade. A S10 nova continua no mesmo caminho, apesar dela ser um pouco mais firme.
E apesar de ter essa suspensão macia, em certos momentos a gente sente que ela é um pouco dura, como por exemplo quando você passa em cima de uma lombada, um obstáculo mais abrupto, a gente aqui dentro da cabine sofre bastante. De uma maneira geral, continua sendo como qualquer picape desse tamanho, desse segmento. Mesmo andando numa rua com um piso de qualidade, a gente tem várias imperfeições mínimas que são passadas para dentro da cabine. Um outro aspecto que eu também achei que é importante citar é o ruído excessivo do motor em momentos quando a gente pisa fundo, como por exemplo agora. Vamos ver se dá para escutar. Embora um ruído assim favoreça uma pilotagem mais esportiva, para quem quer silêncio acaba incomodando um pouco. Parece que a gente poderia ter um isolamento acústico melhor entre o cofre do motor e a cabine. E outro aspecto também que eu notei um ruído um pouco alto foi na alavanca aqui do câmbio. Quando a gente está em velocidades baixas e está trocando marcha frequentemente, o ruído é bem perceptível. Em um certo momento eu estava andando na cidade com a S10 e uma outra pessoa estava junto comigo, só que no carro de trás. Depois, quando a gente chegou no local que a gente estava indo, a pessoa comentou comigo: olha, dava para perceber claramente quando você trocava de marcha. Então a pessoa estava no carro de trás, com os vidros abertos, e conseguia perceber o barulho da alavanca funcionando. Esse também é um aspecto que poderia ser melhor. Agora vamos falar do consumo, né? Também era um aspecto de muita reclamação na S10 da geração anterior. A gente não chega a ter um consumo tão ruim assim de 4 km por litro, 4,5, como alguns chegavam a relatar naquela S10 antiga. Mas o consumo com etanol também não é muito melhor. A gente ficou com médias na casa de 5,2 km por litro usando etanol na cidade. Isso com o ar-condicionado ligado o tempo todo. Conforme essa unidade aqui for amaciando e ela for ganhando um pouco mais de quilometragem, com certeza ela vai ter um consumo um pouco melhor. Então a gente nota uma certa evolução na S10 nesse sentido em comparação com a geração passada. Na gasolina o consumo também não é muito animador, ele fica entre 7 e 7,5 km por litro, também com o ar-condicionado ligado. Então fica claro que não é um carro para a gente ficar andando para cima e para baixo na cidade, não é muito apropriado para isso. Com certeza quem tem um carro desse tem um outro menor na garagem e usa esse outro carro menor, talvez um compacto, para andar no dia a dia, e usa mais a S10 para viagens. Fora isso, o que eu posso comentar a respeito aqui do interior é que ele é muito bonito, muito moderno. A iluminação do quadro de instrumentos ali é interessante. O painel como um todo está bem mais próximo de carros de passeio do que de picapes ultrapassadas. E o conforto aqui dentro é muito bom. Os bancos revestidos em couro têm um assento com uma largura boa, apropriada. O encosto dele tem um certo apoio lateral, que é interessante na hora de curvas, né, com a S10, visto que a carroceria inclina bastante. O acabamento como um todo é interessante e principalmente lá atrás a gente tem um espaço interno surpreendente.
até mesmo em pequenas viagens, você pode colocar 3 pessoas ali atrás, 3 adultos, e até ter um certo nível de conforto. Então a gente entende que se na área do motor turbodiesel a S10 não está tão à frente das concorrentes assim, ela até mesmo perde, por exemplo, em performance para a picape da Nissan, mas nessa parte de modelos flex, principalmente pelo valor acessível das versões de entrada, que começam em R$58 mil, a gente tem certeza que a nova S10 vai ser um sucesso de mercado.